Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Unimes Virtual, Núcleo de Educação à Distância. Sou o professor Alexandre e estou acompanhando vocês no Projeto Integrador 2. E vou trazer aqui na nossa proposta de web de aula de hoje algumas informações que serão de grande valia para a execução deste projeto. O intuito da nossa web aula é trazer um pouco mais de informação àquela que já está disponibilizada no ambiente virtual, mas também é uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas entendemos que, como alunos de educação à distância, vocês têm a autogestão do seu conhecimento. E como tal, vocês poderão escolher o melhor tempo e o melhor espaço para realizar esse processo. Nesse sentido, nós estamos gravando essa web aula e ela será disponibilizada no ambiente virtual. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente, aquele balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor, ok? Eu busco responder o mais breve possível. Bom, o projeto integrado, como o próprio nome já diz, ele é um instrumento pelo qual nós podemos mensurar, por meio de uma ação configurada de realizações, aquilo que foi aprendido a uma situação da própria prática. Ele tem o intuito de compreender como o aluno aprendeu por meio das disciplinas e como esse aprendizado vai auxiliá-lo numa realização de uma situação da própria prática. Mas para que isso ocorra, você precisa compreender qual é a sistemática para o início de um projeto. Porque ele é um instrumento acadêmico, e como tal, você poderá utilizar de citações, estudos de caso, tudo aquilo que, academicamente falando, é necessário para comprovar o seu conhecimento. Então, vamos verificar tudo isso nessa web aula de hoje, dentro da nossa proposta. Então, primeiramente, o projeto integrado, é preciso que vocês compreendam isso. Ele é uma forma de sistematizar os conhecimentos adquiridos durante a graduação pelos estudantes nas disciplinas do semestre. Então, e correlacionar esse conhecimento com uma vivência prática profissional mediante uma temática de eventos reais. Ou seja, nós iremos propor situações de uma prática laborativa real, e dentro dessa prática, dessas situações propostas, vocês vão utilizar os seus conhecimentos para trazer soluções. Além disso, o projeto também propicia ao estudante o contato com o universo acadêmico da iniciação científica. Por quê? Porque ele vai ser realizado na forma de um instrumento acadêmico, ou seja, na forma textual. E vai exigir o quê? Pesquisa, análise, reflexão e a própria prática. O projeto em si, essa terminologia, ele deriva do latim, projectus, ou seja, significa algo que é lançado à frente. É sair de onde você se encontra e buscar novas soluções. Eu digo que o projeto, ele me lembra muito a figura e a lógica de uma ponte. Ou seja, eu estou no início, eu verifico o caminho que deve ser percorrido, e eu chego do outro lado. E o projeto é isso. Eu vou ter algumas situações que eu deverei atender, mas ao final eu chegarei do outro lado da ponte. O projeto integrador, ele é um modelo de trabalho que estimula a interdisciplinaridade e a combinação entre teoria e prática, sendo uma etapa fundamental para a formação do estudante, pois objetivo unir teoria, prática e reflexão ao mesmo tempo. Além disso, como alunos de educação à distância, nós temos que realizar isso utilizando as ferramentas e tecnologias
disponíveis, interagindo com os nossos pares, mesmo à distância. Ou seja, no mesmo modus operandi que eu estou falando aqui com vocês hoje nessa web aula, vocês poderão realizar, né, reuniões, vocês poderão elaborar textos, compartilhar via Drive, utilizar o WhatsApp para estabelecer uma comunicação e interação, ou seja, vocês vão utilizar todas as ferramentas tecnológicas existentes para fazer com que esse projeto se realize e se conclua dentro de um planejamento pré-estabelecido. E aí, com a finalização deste projeto integrador, o aluno poderá ter uma visão melhor e ampliada sobre o funcionamento daquilo que foi aprendido, comparando o que é real e prático com a teoria adquirida no curso, tá? E também poder ampliar esse conhecimento por meio da pesquisa, ou seja, se eu vou falar sobre missão, valores, né, demonstrações contábeis, eu vou fazer o quê? Eu vou pesquisar autores que já trataram e debateram sobre esse assunto. E vou trazer aquilo que eles estão passando dentro da sua reflexão, né, para o meu entendimento e transcrever esse entendimento para o meu projeto. Isso chama-se citação. A citação ela pode ser direta, indireta, desde que ela seja referenciada. Então, além de realizar citações, ou seja, trazer a fala de autores que já debateram muito sobre o assunto, eu vou fazer a referência das obras em que eu encontrei essas citações. Portanto, o objetivo do nosso projeto integrador é verificar toda a teoria aprendida nas disciplinas, visando o quê? A construção do conhecimento. Nada mais é que confirmar esse conhecimento aprendido por meio do quê? De situações, problemas, propostas e ainda poder refletir sobre, né, possíveis soluções. Então, no momento em que eu peço para você avaliar, por exemplo, né, se um produto ele está de acordo com os preços no mercado, você administrar uma situação de custeio de uma empresa, seja ela real ou fictícia, eu estou solicitando o quê? Que você reflita e que você proponha soluções, que são situações normais de uma vida laborativa comum em qualquer empresa. Só que eu preciso fazer isso dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que foi aprendido nas disciplinas do semestre. E aí, durante a execução desse projeto integrador, né, eu tenho que saber o que se espera e o que se exige, né, do aluno. Então, o projeto integrador ele terá 3 etapas distintas, onde será uma ação de construção. Ou seja, a etapa 1 é realizada, a etapa 2 ela complementa a etapa 1 e a etapa 3 complementa as etapas anteriores. Ao final, nós teremos um projeto completo na sua totalidade. E cada etapa ela é pontuada, ou seja, em cada etapa há orientações específicas que devem ser, né, realizadas na sua totalidade e deverá ser entregue dentro, né, de uma proposta de data que está dentro da agenda pedagógica. Então, você deve ter ali plena consciência e ciência de que você tem um tempo certo para você realizar e entregar essa etapa. Na agenda pedagógica também será disponibilizada o prazo para correção e orientações. Então, tendo plena ciência do tempo que eu tenho que realizar
eu vou ler as orientações para cada etapa. Então, eu vou ler as orientações, eu vou fazer as minhas anotações e caso tenham dúvidas da execução, vocês deverão me encaminhar essas dúvidas via caixa de atendimento, ou seja, caixa de mensagem. Existem fóruns disponibilizados para cada grupo, mas esses fóruns têm a intenção de que haja somente planejamento interno dos grupos. É um fórum de comunicação do grupo. As dúvidas deverão ser levadas na forma de mensagem, ok? Então, leia lá as orientações de cada etapa, faça seus fichamentos, suas anotações e suas dúvidas. Sanadas as dúvidas, não há mais nada a esclarecer, poderemos realizar o planejamento de início, né, da construção daquilo que foi solicitado. Né? Deverá ser realizado em grupo, né? As entregas, como eu já disse, são cumulativas e cada etapa trará todo o conteúdo, né, encaminhado na etapa anterior, com alterações, melhorias sugeridas e orientações. Interação e interatividade. Como alunos de educação à distância, temos que compreender que a nossa interação ela deve ocorrer por meio das tecnologias disponíveis. Então, a interação ela é uma ação direta ou indireta, mediatizada, né, entre os sujeitos. Então, a interação ela ocorre quando a comunicação é estabelecida e há uma mediação dessa comunicação. A mediação pode ocorrer pelos próprios pares do grupo, mas desde que entrem num consenso. E a interatividade é a capacidade potencial de meios e sujeitos agirem mutuamente, e é onde entram as ferramentas tecnológicas. Então, essa interatividade ela é percebida na ação do sujeito sobre o meio e na recepção como troca e uma retroação, ou seja, como eu estabeleço a minha comunicação e como eu recebo essa resposta. Né? Então, hoje nós temos e-mail, WhatsApp, Drive, Messenger, Zoom, Meeting. Nós temos diversas ferramentas que permitem a interatividade entre os sujeitos. E nós devemos utilizar todas elas para estabelecer a nossa interação. Ok? Então, agora, como essa comunicação deve ocorrer? Ela deve ser realizada dentro de um planejamento. Né? Então, o projeto integrador, eu não disse lá que ele vem do latim projectum, que é algo lançado à frente. Então, eu vou visualizar, né, todas as etapas desse projeto e vou planejar durante um cronograma, né, tudo aquilo que eu devo realizar. Então, esse planejamento ele deve ser definido pelos pares, pelos integrantes do mesmo grupo. Poderá ser eleito um líder, que é aquele que se comunicará com o professor. Né? Então, a conversa entre o líder dos integrantes, né, deve ser realizada por meio de mensagens e a conversa do grupo, né, por meio do fórum. Então, ele deve ser realizado, como eu já disse, em grupo. Né? Então, o projeto ele deverá ser discutido, deverá ser debatido, lido, né? Objetivando com que todos tenham familiaridade com essa prática. Deverão ser realizadas as leituras das orientações por todos, para cada etapa, deverão ser analisadas e escrevê-las dentro de uma proposta, destacando as informações relevantes e baseando-se, se necessário, em pesquisa bibliográfica. Como eu disse, a pesquisa nada mais é do que você buscar os assuntos por autores que já discutiram esses assuntos e fazer a devida referência. Lembrando que, uma vez que nós falamos que deve ser realizado por todos, eu tenho que colocar em cada etapa a etapa correspondente, o nome de todos que realizaram
a etapa para que o professor possa avaliar e pontuar. Tá? Então, nós temos aqui orientações específicas para cada etapa. As etapas 1 e 2, elas são realizadas na ferramenta Wiki, né? Que é uma ferramenta que permite a realização de um texto a várias mãos. Tá? Então, você vai acessar o link da Wiki, onde está escrito geralmente vem como ver, né, numa barra de rolagem, você vai colocar editar. Vai abrir, né, uma caixa de texto onde você poderá digitar, escrever o seu projeto e salvar ao final. Você poderá fazer melhorias, correções, complementações, tudo, né, nesse ambiente interativo, né, de redação textual. A etapa 3, diferente das etapas 1 e 2 que são realizadas na ferramenta Wiki, ela será via upload de arquivo Word ou PDF, que é realizada no próprio link da etapa. Tá? Então, essa etapa ela é uma etapa diferenciada, onde você vai clicar no link da etapa e lá você será levado para uma página onde você conseguirá subir esse documento. Tá? Esse documento ele vai ser um documento na sua totalidade, ou seja, vai trazer as 3 etapas com o nome de todos que realizaram essas etapas. Por isso eu deixo como dica aqui, por mais que você realize o projeto na ferramenta Wiki, você faça ele no Word. Aí você copia e cola do Word na ferramenta Wiki. Ao final, né, você já vai ter esse Word pronto, só complementado com a etapa 3, e você poderá subi-lo, né, no próprio link da etapa. Como eu disse, né, para que você atinja a totalidade da pontuação, você precisa atender, né, alguns quesitos. Né, e dentro desses quesitos é a realização daquilo que foi solicitado, tem que ter coerência e concisão textual. Né, então eu não posso falar de assuntos que não foram solicitados, né, e o meu texto ele tem que estar de acordo, né, então os parágrafos eles têm que ser ligados entre si, então você tem que ter ali o início e uma conclusão de cada capítulo, clareza de texto, capacidade de síntese, exposição dos fundamentos teóricos, gramática e ortografia, né, porque somos alunos de graduação, né, então temos que estar de olho na gramática e na ortografia. E quando eu falo capacidade de síntese, objetividade, né, não sermos prolixos, escrever várias laudas, né, e não ter uma conclusão. Né, então, explicar objetivamente aquilo que você está pedindo. Não é quantidade, e sim qualidade textual. Tá? E, por fim, o cumprimento dos prazos de envio de acordo com o cronograma da agenda pedagógica. Então, como eu disse lá no início da nossa web aula de hoje, é muito importante acompanhar a agenda pedagógica, tá? E respeitar os prazos ali estabelecidos. Ok? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa web aula. Como eu disse ao início, a proposta é trazer um conhecimento complementar, informação complementar àquela que já foi disponibilizada no Meet Virtual de Aprendizagem, a fim de que você possa prosseguir no seu projeto. Tá? Caso ainda tenha restado alguma dúvida, me encaminhe via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Eu busco responder o mais breve possível. Ok? Deixo aqui meus votos de gratidão. Fiquem com Deus e até uma próxima.